geral. Para a gente fazer um diagnóstico periodontal, a gente precisa ter a sonda periodontal e ela precisa fazer parte do nosso jogo clínico diário. Certo? Exatamente. Então, para qualquer dentista, para qualquer clínico, né? É através dela que a gente vai conseguir detectar se a gente não tem perda alveolar e conseguir fazer o melhor e acompanhar esse paciente, né? O periodonto saudável, ele é importante para qualquer área da odontologia. Qualquer procedimento que você vai fazer no seu paciente, você precisa ter um periodonto saudável. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, além de olhar o geral do paciente, é também avaliar o periodonto para ver se qualquer coisa que a gente vai fazer, ele não vai poder afetar depois. Ele precisa estar saudável. Então, vamos lá, vamos passar. Passou? Passou. Então, aí, pessoal, não, fala aí. A sondagem que a gente tem foto aí, ela vai detectar o quê? Ela vai detectar alguns sítios que podem estar com sangramento, então através da sondagem a gente vai detectar o sangramento, num caso de gengivite, por exemplo, e num caso de periodontite. E outra coisa que a gente vai detectar é o nível de inserção. A gente consegue ver através da sonda, perceber através da sonda se o paciente teve uma perda óssea, se já teve perda de inserção e como está essa situação. Então, pessoal, mas vocês podem observar nessas imagens, né, as características de uma doença. Por exemplo, né, a gente percebe sangramento, a gente percebe edema, né, a coloração da gengiva, ela tá alterada, né? Então paciente chegando no seu consultório, você já pode começar a observar essas características de anormalidade do periodonto, né? E aí, com a complementação da sondagem, vai ficar mais claro para vocês, para a gente, o tipo de tratamento que a gente vai optar para o paciente, né? Vamos lá, passar? Pode passar. Bom, passei um caso em que já tem uma perda óssea bem visível nesse lado aqui. E esse lado parece que tem um problema, ele parece que está num dente só, mas é sondando que a gente vai perceber o que está acontecendo lá embaixo. Junto com a sondagem, o que a gente vai usar? As radiografias, para a gente conseguir chegar num diagnóstico, certo? Exatamente. Mas a gente quer enfatizar que o uso da sonda periodontal é muito importante. Então, pessoal, a gente detectando qual tipo de doença periodontal que o paciente tem, junto com a anamnese, o exame radiográfico e o exame clínico, a gente tem como prever, como orientar o paciente que forma de tratamento a gente vai optar no caso dele. Geralmente a gente vai optar, praticamente sempre, uma raspagem radicular, né? Então, o periodontista, ele é um profissional que vai fazer a raspagem radicular. Um clínico pode fazer também essa raspagem radicular? Ele pode fazer também uma raspagem radicular. Se ele tem dúvidas em relação ao tratamento, o melhor seria ele indicar esse paciente para um especialista de periodontia, né? E aí o paciente vai estar orientado pelo especialista. E aí o especialista vai poder intervir nesse paciente através de outros exames mais detalhados, por exemplo, um periograma, né? E a partir do periograma fazer um plano de tratamento de raspagens, dependendo de seção única ou raspagens por quadrante, né? Isso vai depender muito do tipo de doença que o paciente apresenta, certo? E aí, fazendo o tratamento corretamente, as raspagens radiculares terão um acompanhamento, depois terá uma reavaliação, né? Para ver se é necessário intervir cirurgicamente ou não, né? Então, basicamente, o periodontista, ele acaba fazendo um tratamento englobado nesse paciente, né? Vamos lá. Bom, depois que o periodontista fez o tratamento inicial, que é o tratamento de raspagem radicular,
ele vai esperar um tempo e fazer uma reavaliação, e nessa reavaliação às vezes é necessário fazer cirurgia. Então o tratamento, a gente pode ter que fazer cirurgia para tratamento periodontal. Aqui a gente tem cirurgia de tratamento de uma cirurgia de regeneração para tratar de um defeito infraósseo, né, na mesial decimolar, e na outra foto a gente tem uma cirurgia de aumento de coroa clínica necessário por causa dessa cárie que está no nível da junção cimento-esmalte, certo? Então são duas cirurgias que o periodontista pode ter que fazer. Exatamente. Durante o tratamento do paciente. Exatamente. Pode passar. Aí, pessoal, uma outra intervenção que o periodontista pode fazer da cárie, a gente consegue ver na radiografia, te encaminhar um caso assim e ficar em dúvida no que fazer. Eu vou tratar a cárie, às vezes tem colegas que até pensam em extração dentária, né? Não é o caso, né? A gente pode o quê? Fazer um aumento de coroa para restabelecer o espaço biológico nesse caso. Esse caso é um aumento de coroa, né? A gente costuma ver muito aumento de coroa para sorriso gengival, né? Mas não, esse é um tipo de abordagem que o periodontista faz e também é aumento de coroa, né? Que é com finalidades protéticas, né? Então a gente restabelece o espaço biológico, mantém o elemento dental na cavidade do paciente, né? E preserva, né, o elemento dental do paciente. Isso um periodontista também faz, certo? Vamos passar aqui. E os periodontistas também fazem cirurgia plástica periodontal. O que é cirurgia plástica periodontal? Qualquer cirurgia mucogengival é uma cirurgia plástica periodontal. Então não é só cirurgia estética que é cirurgia plástica periodontal, tá? Tem outros tipos. Aqui a gente pôs um exemplo de uma cirurgia estética, né? Que é um aumento de coroa clínica estética. Mas nem sempre a cirurgia plástica periodontal é uma cirurgia estética. A gente vai mostrar algumas para vocês daqui a pouco. Então aqui nós temos como exemplo de cirurgia plástica periodontal 2 casos de aumento de coroa clínica estética. Então, pessoal, vocês viram que a gente começou a mostrar cirurgia plástica periodontal para vocês no slide anterior, né? Com aumento de coroa, mas não necessariamente estético. Foi para tratamento pré-protético, né? Agora, já nesses slides, a gente já está mostrando um outro tipo de aumento de coroa, com finalidade estética, certo? Pode passar. Cirurgia plástica periodontal, que nesse caso também Queixa do paciente. Uma queixa do paciente, ele tem uma recessão que causa muita sensibilidade. Então, em vez de você fazer uma restauração naquela sensibilidade que pode causar mais recessão, você pode fazer uma cirurgia de recobrimento radicular, que vai resolver o problema do paciente sem causar problemas futuros, né? Então, aqui a gente tem uma foto de uma cirurgia de recobrimento radicular que foi feita pelos alunos do nosso curso. É isso aí. Tem pergunta? Uma doutora perguntou. Qual primeiro? Ah, profissão? Profissão odontologia ou periodontia? Periodontia. Ah, especialidade. Eu sempre gostei de... na verdade, quando eu entrei na periodontia, eu entrei por causa de prevenção, tipo, prevenir problemas. Eu na época da faculdade, estudava muito a parte de prevenção de cárie, etc. E eu sempre gostei de cirurgia. E aí fui fazer periodontia e achei muito legal. Eu sou uma periolover, sou apaixonada pela periodontia. Ela é a base da odontologia, eu acho que não fica faltando, sabe? A gente tem que saber periodontia. Então, meu caso foi um pouco diferente, né? Eu saí da faculdade gostando muito de cirurgia, mas eu fui fazer endodontia. Mas eu sempre continuei fazendo cirurgia, né? Eu queria fazer muita cirurgia, implante, mas eu sempre achei que antes de fazer qualquer especialização em implante, eu tinha que saber periodontia, que é a base, como a Carla falou, é a base para toda a odontologia, né?
E eu me apaixonei pela periodontia, né? Então a periodontia te abre um leque, mas tem que estudar muito. O importante é estar sempre... Beleza, é isso aí, gente. Então, podemos Mas voltar é ao caso. apaixonante a periodontia. É apaixonante a É periodontia. apaixonante. Né? Voltando pro caso, né? Ah, não, você quer falar? Vamos passar? A gente já Não, falou. vamos falar um pouco de retração. Quais são os... Então, gente, as retrações, antes da gente fazer qualquer procedimento cirúrgico, nós temos que identificar quais as causas que levaram a isso, né? Instalar um implante. Doutora Lívia. Doutora Lívia fez uma pergunta que é bem difícil de ser respondida. Bom, vai depender de vários fatores para você manter um dente na boca, né? Vai depender da expectativa do paciente, vai depender da saúde sistêmica do paciente, vai depender do estado daquele elemento dental, né? Se ele não tiver um suporte adequado, um suporte ósseo adequado, ele provavelmente está condenado. Mas, por exemplo, a gente sempre vai pelo tratamento mais conservador e sempre objetivando manter o dente na boca, né? Porque o implante é ótimo, o implante é excelente, né? A gente consegue reabilitar bocas com implante maravilhosamente bem, mas a gente sabe ainda que o dente ainda tem um melhor prognóstico para qualquer ser humano. Então, sempre avaliar o que a gente acabou de falar, né? Sempre avaliar, fazer um exame criterioso, um exame clínico criterioso, um exame radiográfico criterioso, né? Saber das condições do paciente, fazer o tratamento corretamente com o paciente, deixar o paciente bem, sabendo claramente o estado daquele elemento dental do paciente, né? E fazer acompanhamentos periódicos. Basicamente é isso. E você precisa ver, na verdade, precisa avaliar isolado se ele tem uma periodontite avançada, e qual a causa do problema que ele está tendo naquele momento. Pergunta simples de responder, eu acho que precisa ser avaliado caso a caso mesmo. Mas eu prefiro sempre tentar manter o dente, a não ser que tenha chegado num limite assim que realmente não tem condição. Legal, então voltando pro nosso caso, né, da cirurgia plástica periodontal, da retração gengival, né, as causas da recessão. As causas das recessões são causas multifatoriais, ou seja, não tem uma causa, né? Os trabalhos mostram que são causas multifatoriais, por exemplo, uma escovação atraumática, o uso de um fio dental incorreto, né? Presença de bridas e freios, às vezes ajuda a causar um fator, casos de freios e bridas é um fator. Presença de bactérias, cálculo também pode causar, exatamente. É um fator de recessão. O que mais? E tudo isso são os fatores predisponentes, né? E que podem vir a causar uma recessão. Uma lesão não cariosa, de repente, também. Né? Tudo isso tem que ser avaliado antes de você iniciar um planejamento para fazer uma cirurgia plástica periodontal, tá bom? Aí nessas fotos a gente pode observar como que a gente faz o recobrimento de uma retração gengival, né? Existem algumas técnicas que a gente utiliza para isso, né? A gente não vai aprofundar muito, mas a técnica padrão ouro para se fazer o recobrimento de uma retração radicular é o uso do enxerto de tecido conjuntivo, né? E o tecido conjuntivo, onde a gente vai buscar? A gente busca ele no palato, né? Então aqui a gente mostra uma técnica de remoção de tecido conjuntivo do palato, né? Para fazer esse recobrimento radicular. Vamos passar? Aqui a gente está mostrando um tecido conjuntivo que vai ser usado e foi removido com a técnica de remoção do EGL, de enxerto gengival livre, que ele é removido com o epitélio e depois o epitélio é removido fora da boca para você usar o conjuntivo. É uma das técnicas que se usa hoje para obter o tecido conjuntivo. Pode passar. Aí, pessoal, da remoção vai ajudar a gente a fazer esse recobrimento. Então a gente pode ver
a remoção do epitélio e geralmente uma espessura mais adequada para fazer esse recobrimento. Tá? Se o enxerto de tecido conjuntivo posicionado, né? Depois de posicionado, ele ainda vai ser suturado nessa posição. Essa cirurgia do retalho já é uma cirurgia, a foto do retalho é uma foto de 15 dias. Pergunta? Fran Pereira, no caso de lesão cariosa cervical, pode fazer o enxerto sobre a restauração ou, neste caso, contraindicam? O ideal é que a gente faça a restauração até onde seria a junção cemento-esmalte. A não ser que tenha uma cárie muito profunda que está passando dessa localização e aí você precisa fazer uma restauração. Não é contraindicado fazer sobre a restauração, mas o ideal é que você recubra a raiz. Então você faria a restauração até onde vai a junção cemento-esmalte, restaurando essa junção, e depois você faz o recobrimento da raiz sem uma restauração. O que a gente tem que entender... Fran, e aí, Fran? Beleza? Beijo pra você. Fran, seguinte, a gente tem que avaliar como que é a lesão cariosa. Se a lesão cariosa ela se encontra em esmalte ou se ela invade a raiz, né? Então, a gente sempre dá preferência para não ter restauração na região de raiz, né? Para o próprio enxerto recobrir essa área. Agora, no caso, se você tem uma lesão cariosa em esmalte, aí você tem que fazer esse recobrimento, essa restauração até a junção esmalte-cemento, tá? E também tentar deixar a restauração muito polida, né? Tem que ter um acabamento muito bom essa restauração, tem que ser bem polido. Então você geralmente vai, depois que você fizer a restauração na cirurgia, você vai fazer um polimento depois que o retalho estiver aberto, para deixar essa restauração muito bem polida, tá certo? Porque senão uma restauração que não está bem polida, não está bem adaptada, ela vai causar acúmulo de placa e ela vai causar uma nova recessão, tá certo? Só um adendo. Por exemplo, como que a gente vai fixar esse enxerto nessa região de retração, né? A gente fixa com fios reabsorvíveis, tá? E o retalho a gente vai suturar com fio não reabsorvível. Elas fizeram essa cirurgia, parabéns, elas operaram maravilhosamente bem. E para ver como é possível fazer um recobrimento radicular, tá? Perguntas? Doutora Lívia, qual o material indicado para restauração cervical previamente à cirurgia de enxerto? Então, o material biologicamente mais compatível para esses casos é o ionômero de vidro. Geralmente os trabalhos mostram vitremer, tá? Mas você pode também utilizar resina composta, não tem problema. Ele vai se formar sobre a... Tá? Vamos passar? Aqui a gente tem um outro exemplo de um recobrimento em que a gente já sabia previamente que não ia ter um recobrimento total, porque o paciente é proximal, né? Tá vendo que a papila não está preenchendo todo o espaço proximal, então ele já teve uma perdalça proximal, é um paciente que tem periodontite, e a gente já sabia que o recobrimento não ia ser total, mas mesmo assim você vê que já consegue um recobrimento parcial. A gente consegue, atualmente o que se usa é a classificação de Cairo, de ter um recobrimento total ou um recobrimento parcial. Esse caso é uma classe 3 de Cairo e classe 3 de Miller, e é um recobrimento parcial, tá? Aí, pessoal, vocês estão vendo um outro caso de um defeito de rebordo, né? Então, aí a paciente, ela chegou no consultório com a queixa estética até, nesse caso, né? E, na verdade, ela não veio necessariamente para pôr um implante posteriormente, ela veio mesmo
com a queixa de estética desse desnivelamento, né? E aí a gente optou por fazer um enxerto de tecido conjuntivo nessa região, né? E aumentar essa é uma outra opção, esse tipo de técnica, né? Para posteriormente fazer o implante, talvez. Sim. Ou fazer uma fixa, ou fazer o que ela quisesse. Fazer o diagnóstico diferencial pelo tamanho da crista, pelo tamanho da crista? Pelo tamanho da diagnóstico diferencial de recobrimento? Quando a gente sabe quando que é classe 1, classe 2 e classe 3, provavelmente. Ela faz 3 perguntas. Quando restaurar e quando recobrir? Vamos responder essa pergunta primeiro, né? Quando restaurar e quando recobrir. Eu acho que se você puder recobrir, é melhor você recobrir. Porque você nunca consegue, eu pelo menos nunca vi, eu nunca consegui, você não consegue fazer uma restauração classe 5 e fazer um bom polimento e um bom acabamento na cervical. Então, é muito difícil. Ela encostando ali na gengiva, você deixar um... Novamente, a gente precisa ver onde essa cárie está instalada, né? Se essa cárie está instalada em esmalte ou se essa cárie está instalada em região de semente, em região de raiz, né? Geralmente, quando essa cárie está instalada em região de raiz, né, a gente sempre opta por tentar evitar por materiais restauradores, né? Por quê? Porque os materiais restauradores eles não têm uma boa adesão à raiz, né? Então não seria muito indicado. Então a gente opta geralmente para fazer o recobrimento, né? Agora, em casos onde você já tem essa lesão cariosa no esmalte classe 5, aí você primeiro faz a restauração e até a junção esmalte-cemento, né? Readecua aquela região e parte para um recobrimento normalmente, tá? Aí, como fazer o diagnóstico diferenciado pelo tamanho da crista? Então, eu estou imaginando que você está perguntando do diagnóstico para a classificação de probabilidade de recobrimento. Sim, você tem que usar a sonda periodontal e sondar as cristas, né? Você precisa saber se você tem osso interproximal. Isso é um fator primordial para você ter previsibilidade do recobrimento, tá? Então, esse diagnóstico você vai fazer através de sondagem e pode também usar radiografia para ver se tem uma perda óssea proximal ou não. Se não for essa a sua pergunta, depois você manda outra explicando melhor o que você quis dizer, por favor. Falou exatamente isso. Voltando, né? Essa é mais uma opção para a gente abrir mão da técnica. A gente pode fazer esse aumento, correção do rebordo através de enxerto de tecido conjuntivo. Aqui é um outro caso também que teve uma... A doutora Cláudia falou que era isso mesmo, as questões. Respondeu? Então, aqui a gente tem um caso que teve um aumento também de gengiva queratinizada e de volume na região, na vestibular, com enxerto de tecido conjuntivo quando foi fazer um implante. Em reabertura de implante. Aqui a gente vai mostrar uma sequência de uma cirurgia também, que é para ganhar, dar para ver aqui, olha, que a gente praticamente não tem uma gengiva queratinizada nessa vestibular, além de que falta um pouco de volume, né? Então a gente está mostrando aqui uma sequência de uma cirurgia em que foi feito um aumento de volume ao mesmo tempo em que se instalou o implante. Então, na segunda foto, teve nós fizemos a incisão e tiramos o epitélio, desepitelizamos uma parte aqui, olha, do tecido. Depois abrimos o retalho, fizemos o implante e aquele tecido que foi desepitelizado, ele foi dobrado aqui na vestibular, olha. Ele foi dobrado para dentro, né?
a gente se chama técnica em rolo, você rola ele para dentro e fizemos uma sutura para manter ele nessa posição dobradinho. Ali está ele dobradinho, já suturado no lugar. E na segunda foto é um pós-operatório de 15 dias. Então dá para a gente perceber que teve uma boa diferença no volume vestibular, mesmo com essa técnica de rolo, né, com o rolo bem pequeno que a gente usou. Você já ganhou um volume, já ganhou uma gengiva queratinizada nessa vestibular, que vai ser muito importante para a manutenção do implante, da saúde periimplantar. Vamos lá. Perguntas? Doutora Gisele, eu sou recém-formada. De novo, cada caso é um caso, é muito pessoal, né? Mas o que eu aconselharia é, primeiro, se você sendo recém-formado, não tenha ansiedade de já ter que escolher uma especialidade, não tem essa ansiedade. Primeiro, o importante é, antes de tudo, você ser um bom clínico geral. A partir do momento em que você é um bom clínico geral, você consegue avaliar o que você gosta mais, qual que é a sua idade que você gosta mais. Tá? Eu acho que é por aí. É isso aí. Eu acho que quando você vai escolher uma especialidade, ver o que você gosta, porque a gente precisa trabalhar com o que a gente gosta, com vontade de trabalhar, né? Porque senão a profissão é uma profissão muito desgastante, né? A gente se desgasta muito, a gente tem muito estresse e é importante a gente gostar do que a gente faz, ir para o consultório assim feliz, porque hoje eu já vou atender um paciente, vou fazer uma cirurgia, ou eu vou fazer uma prótese, ou eu vou fazer uma coisa estética, uma dentística. Eu só acho que algumas especialidades, elas necessitam que você tenha mais experiência prévia do que outras. Por exemplo, implante. Eu não sugiro que uma pessoa saia da faculdade e faça implante diretamente, porque ela precisa ter muita noção de prótese, ela precisa ter muita noção de cirurgias prévias antes de partir para fazer implante. Mas é uma opção de cada um, né? A gente tem que ver o que a gente gosta e aí vai estudando e aí a gente chega lá. Né? É complicado a gente falar, não tem uma sequência, né? Não pode desistir, hein? Só não desiste. O importante é a gente fazer o que a gente gosta. Exatamente, vai caminhando. É isso aí, força aí. Aqui a gente está apresentando um caso de cirurgia com cirurgia. Aqui a gente está mostrando o enxerto, né? Ele vai aqui, ó. O enxerto vai por baixo desse tecido, exatamente para ganhar volume. Hoje em dia é difícil a gente fazer um implante e não compensar essa perda de volume que acontece no implante, mas a gente faz um enxerto de tecido conjuntivo para compensar essa perda de volume e ter um resultado estético que os pacientes hoje exigem, né? Um resultado estético muito bom. E a gente faz um enxerto de conjuntivo na vestibular, geralmente. Então, essa foto aqui de antes e depois, a gente tem um caso antes aqui, que tinha um pouquinho de perda óssea na vestibular e a gengiva, um pouco de falta de gengiva queratinizada. E foi feito um implante e enxerto imediato junto com o implante. E esse aqui é o resultado final com a prótese definitiva instalada. Então a gente consegue ver bem a diferença de qualidade de tecido que a gente consegue fazendo um enxerto e fazendo uma cirurgia complementar ao implante. É isso aí. Aí, pessoal, aqui novamente uma outra técnica que a gente pode abrir mão, né, que um periodontista pode executar, né? Ao invés da gente aumentar o tecido queratinizado com tecido conjuntivo, com enxerto de tecido conjuntivo, a gente pode usar uma técnica de enxerto gengival livre, né? Então, a gente pode observar que principalmente em regiões posteriores, né, a gente geralmente tem presença apenas de mucosa alveolar em volta de implantes, né? Por exemplo,
nessa foto aqui, né, que é previamente ao enxerto, a gente pode avaliar que a gente tem uma presença praticamente de mucosa alveolar. Então, nesse caso, a técnica escolhida foi a técnica de enxerto gengival livre. Qual que é a diferença? A diferença é que quando a gente leva o enxerto para a área receptora, a gente não remove o epitélio. A gente mantém o epitélio e sutura... E não recobre com o retalho. E não existe retalho, né? Não será recoberto um retalho, né? Como no caso do tecido conjuntivo, né? Então é uma técnica diferente, que é uma outra técnica para também obtermos ganho de tecido queratinizado, certo? Aqui a gente tem o pós-operatório, né? O resultado. A diferença. Dá para ver a diferença antes e depois, da quantidade de tecido queratinizado que conseguiu. Isso é uma outra técnica que pode ser usada, geralmente é uma técnica que a gente usa só em dentes inferiores, porque ela traz um problema estético, né? Ela resolve um problema funcional ali, mas ela traz um problema estético, não é usado em regiões estéticas. Regiões anteriores e superiores, a gente não vai dar preferência para esse tipo de técnica, certo? Mas é uma técnica que a gente utiliza de vez em quando. E é isso aí. E aí, a gente está mostrando aqui a foto da nossa turma atual. Da nossa foto, na verdade. Opa! Ah, não, o vídeo da cirurgia não vai rolar. Não, vai sim. Ah, então vai. Pessoal, vídeo aí? A gente vai mostrar para vocês agora um vídeo que a gente fez a gente fez várias cirurgias. Esse vídeo que a gente vai mostrar é de uma técnica de Langer para recobrimento radicular, tá? Enxerto gengival livre fica menos estético que o de conjuntivo subepitelial. O enxerto gengival livre, ele deixa uma... Ele fica dando um aspecto de queloide, ele fica parecendo que grudou um chiclete. Então ele não fica com... A gengiva não fica com o mesmo aspecto da gengiva natural que está em volta dele. E geralmente ele aparece bem às bordas do enxerto, a delimitação de onde foi feito. Então por isso ele só é usado em região não estética. Pessoal, a gente vai passar agora um vídeo de recobrimento radicular, tá? Que a gente fez já Langer. Imprescindível ser, certo? Se alguém tiver dúvida aí durante a cirurgia, pode perguntar que a gente vai respondendo. Alguém não tá gostando? Então, pessoal, a gente fez a readequação da raiz, né? Fez a raspagem. A técnica de Langer, ela consiste... Só muito... Não lembro que técnica que a gente está fazendo remoção. Essa técnica é a remoção convencional de enxerto gengival livre, tá? Existem outras técnicas para se remover tecido conjuntivo também. Nesse caso, a gente usou essa. Conforme o tamanho bem certinho.
Luzia mandou saudades. Todo mundo. Ah, também estamos com saudade de vocês. Aê, galera! Doutora Mariana Aí, mandou Mari. exclamando. Oi, Mari. Mari, você viu que a gente mostrou seu caso, né? Pessoal, agora estabilizando o tecido conjuntivo depois de desepitelizado na região, a gente está prendendo ele sobre o periósteo, né? A gente estabiliza ele próximo à junção esmalte-cemento, que é onde a gente gostaria de fazer o total recobrimento, realizando suturas. Venturini. Estou com saudades. A Maís. A gente Mas- também sempre tá com saudades. Essa é a inicial e a final, né? Cadê a fotinha? Questão de sutura. E acho que acabou, né? E a gente queria agradecer a oportunidade que a Neon deu pra gente de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. A gente fica à disposição de todo mundo, né? Aí chegam nossos contatos. Aqui tem nossos contatos, se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem entrar em contato com a gente, Isso fiquem aí. à vontade. E a gente espera vê-los na próxima live. Uma pergunta da doutora Cláudia. Você usa fio reabsorvível para fixar o enxerto? Quando você vai fixar o enxerto, a gente sempre usa fio reabsorvível, porque normalmente o ponto pode ficar interno, né, por baixo do retalho, e depois a gente não consegue remover. Esse fio reabsorvível não é obrigatório que você não use ele no ponto externo, mas ele causa uma reação inflamatória maior. Então a gente procura usar o fio reabsorvível para fechar, para estabilizar o enxerto, e depois a gente usa um fio não reabsorvível para fechar o retalho, normalmente. Isso aí. Beleza. A Mas Cláudia alguma falou que dúvida? está ansiosa para o próximo módulo. Ah, gente nós também, estamos com saudade já. Isso aí, pessoal. Então a gente agradece a participação de vocês. Obrigada por terem tido paciência com o nosso probleminha técnico. Sim, Da próxima vez vai ser melhor. com certeza, sempre melhor. E até a próxima. Até a próxima.